Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho de notificações, clique no botão hypar, assim o nosso vídeo chega a mais seguidores como nós e a gente continua trabalhando para levar mais informações para vocês. Obrigada sempre pela companhia. E o alô da Fiel de hoje vai para o Raimundo Alexandre da Silva, lá em Rio Branco, Claudir Toledo, Paulo Borges, Paulo César e todos na Praia Grande, o Vitório Rosseto e o Antônio Campos. Agora sim, vamos às informações. Fomos enganados novamente? Corinthians não detém 50% dos direitos econômicos do Yuri? Para quem vai o outro percentual? O que estão fazendo ou escondendo no Corinthians? Vamos contar para vocês. Pessoal, o corintiano não tem um minuto de paz, né? Agora a gente vai ter que ficar se preocupando com o percentual de jogadores. Falam uma coisa, publicizam uma coisa e na verdade é outra. Pessoal, na gestão do Willy Monteiro Alves, o Corinthians envolveu vários jogadores para trazer Yuri Alberto para o clube. Garantiram pra gente que Corinthians detinha 50% dos direitos econômicos do atacante. Na verdade, não é isso. Pessoal, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, desconversou, na verdade, sobre o percentual do Yuri Alberto. Falaram pra gente que o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador, a outra metade, 50%, com o Zenit da Rússia, mas não foi bem assim, pelo que soubemos. Ao ser questionado sobre o assunto polêmico, ele preferiu desconversar. Abre aspas. Aparentemente sim, mas são situações que a gente precisa olhar com muito critério. É claro que todo mundo sabe dessa parceria que existiu com o Zenit. Todo mundo fala desse 50% e não tem muito segredo em relação a isso. Mas, detalhezinho, te dar 100% de certeza, eu prefiro não me pronunciar sobre isso. Mas como eu te disse, não é muito mistério a questão do Yuri. Todo mundo sabe que existe uma parceria próxima desse meio a meio. Obrigado, afirmou Fabinho Soldado. Aí eu falo para vocês o que aconteceu. Na manhã desta quinta-feira, segundo informações do GE, apesar de Willy Monteiro Alves ter falado que vários jogadores foram envolvidos nesta transação, mas que o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador, não é bem assim, tá? É tipo assim, 50% no papel, mas se o Corinthians negociar o Yuri com outra equipe, o Corinthians tem a obrigação de pagar 10% do valor para o empresário do jogador, André Curi. Por exemplo, caso o Corinthians negocie Yuri por 100 milhões de reais, tá? Só um exemplo, tá, gente? O Zenit ficaria com 50 milhões, o Corinthians 45 milhões, o empresário do atleta 5 milhões. O André Curi, teria levado uma proposta da Roma ao Corinthians. Corinthians abriu mão, falou que o jogador é fundamental e que não iria nem abrir negociação no momento. Comentários eu deixo com vocês. Falando em Zenit, o Zenit tem ideia de levar um pacotão de jogadores na próxima janela de transferências e um deles seria Guinegão, destaque da base cria do terrão que está fazendo sucesso do time principal do Corinthians. O time russo já tem vários jogadores brasileiros, não tem lá limite de estrangeiros e tal, e um dos próximos interesses do Zenit é o atacante Guinegão de 18 anos. Portanto, Corinthians que se cuide. Se pagar o valor da multa rescisória, ok, mas vender por preço de banana, fica ligado, fiel. E mais, falando em interesse do Zenit, percentual aí, vamos ficar de olho, tá? O Corinthians detém 80% dos direitos econômicos do Guinegão, pelo menos a informação até o momento é essa. Ele e seus empresários detêm os outros 20%. Essa foi a divisão feita em 2023, quando o jovem assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians. E essa decisão teria sido mantida após a renovação. Por que eu utilizei o teria? Porque no Corinthians é tudo uma incógnita, Atualmente, a multa rescisória do Guinegão para clubes brasileiros é de 140 milhões de reais e 100 milhões de euros, algo em torno de 634 milhões de reais para equipes do futebol internacional. Aliás, essa é a maior taxa indenizatória entre atletas que têm ainda a idade base. O vínculo tem validade até 30 de junho de 2030. E mais, Inter quer tirar título do Corinthians? Brasileirão não ficará mais em Parque São Jorge? Será? Vamos entender. Não falta mais nada, O Internacional, na verdade, conselheiros,
do Clube Internacional de Porto Alegre. Eles enviaram na última quarta-feira um requerimento à diretoria da CBF e ainda ao STJD exigindo reconhecimento deles, né, do Colorado, como campeão brasileiro de 2005. Só lembrando, para quem não sabe ainda, né, o Corinthians faturou o título daquele ano. Esse documento, essa petição, teria como base as recentes declarações do ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Lembra daquela polêmica sobre a máfia do apito? Pois é. Ele concedeu entrevista ao Sport TV e falou sobre o esquema de manipulação de resultados que terminou na anulação de 11 jogos daquele campeonato de 2005. Segundo ele, o Inter seria o campeão sem as suas ações. Abre aspas, palavras do ex-árbitro. Eu mudei o campeonato brasileiro sem a máfia do apito. A equipe campeã seria o Internacional. O campeão seria o Internacional, afirmou Edilson. Bom, depois das declarações polêmicas, né, o movimento Sangue Colorado salienta que deve prevalecer o princípio da verdade desportiva, previsto nas normas da FIFA e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e assegura que os resultados das competições devem refletir o que foi obtido em campo, de forma legal e isonômica. O ofício, inclusive, faz alusão a casos do futebol internacional que tiveram suas punições, né, aplicadas pela UEFA por manipulação de resultados. Com base nisso, o Internacional pleiteia que seja ele, Sport Clube Internacional, campeão brasileiro de 2005. E aí, o que vocês acham, hein? Quero saber a sua opinião aqui. E ainda, Comissão de Ética pede afastamento de conselheiros ligados a Augusto Melo. Pessoal, nesta quinta-feira, a Comissão de Ética do Corinthians julgou necessário o afastamento imediato de todos que participaram da tal invasão pró-Augusto Melo. A decisão da Comissão de Ética foi unânime, além de pedir a suspensão do quadro associativo, perdendo a força política como conselheiros e associados por 60 dias ou até que o caso seja encerrado. O Rodrigo Vicente Bittar, que é um dos membros da ética e o relator do caso, esse documento ainda contou com assinaturas de suplentes. Somente o Dr. Leonardo Pantaleão, que atualmente é vice do Conselho Deliberativo, não assinou a petição. Além de Augusto Melo e Maria Ângela de Souza Ocampos, outros 11 conselheiros tiveram seus nomes relacionados e tiveram o pedido de afastamento. São eles: Carlos Eduardo de Melo Silva, Laércio Ferreira Vitória, Leandro Olmedila, Marcos Coelho Abdô, Mário Melo Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Júnior, Peterson Juan Aiello do Couto Ramos, Rodrigo Simonini Gonzalez, Ronaldo Fernandes Tomé e o Anderson Contreira Salles. Em tese, eles estariam sendo julgados por outros órgãos internos do clube. A decisão final é do Conselho Deliberativo, chefiado por Romeu Tuma Júnior, que pode convocar uma votação para o afastamento ou não dos membros julgados pela Comissão de Ética. Não tá fácil para ninguém. O Corinthians registrou déficit de 60.227.000 no primeiro semestre desse ano. O valor é muito diferente daquele que foi previsto pela gestão Augusto Melo, que estimou, à época ainda, quando presidente, que o Corinthians, no fechamento do primeiro semestre, teria um superávit de R$ 2.349.000. A dívida alvinegra, que era de 2,5 bi, subiu para 2,6 bi, dos quais 675.200.000 referem-se à dívida entre Corinthians e Caixa Econômica Federal pelo estádio Neoquímica Arena. Bom, além de tudo isso, os escândalos, as informações foram divulgadas que não condizem com a verdade. Um dos casos mais polêmico envolveu o ex-atacante formado na base do Corinthians, o Pedro, que foi negociado em 2023 com o Zenit pela diretoria alvinegra, que manteve 30% dos direitos econômicos do atleta. Em agosto deste ano, quando Pedro foi vendido por 66.600.000 reais ao Al Ittihad da Arábia Saudita, houve uma grande expectativa sobre a fatia que seria abocanhada. Contudo, veio à tona que o presidente à época, Augusto Melo, teria negociado os 30% com o clube russo por causa de uma dívida com a Elenco Esportes. Ele cedeu os 30%, o clube russo pagou o Elenco Esportes por conta de uma dívida que havia sido contraída com o empresário. Além disso, tem o transfer ban envolvendo o Félix Torres e o Santos Laguna, que já ultrapassou 40 milhões de reais. Tem o caso envolvendo o Garro e o Tajeres, entre outros. Nesta quinta-feira, o Corinthians
Oficialmente, afirmou que já destina 27% das suas receitas para o pagamento de dívidas e insiste que seu plano de regime centralizado de execuções tem a duração de 10 anos, diferentemente do que pedem alguns credores. O Timão pediu à Justiça que marque audiências de conciliação com os credores que se opuseram ao plano, como por exemplo André Cury, Walter Caetano e a casa de apostas Pixibet, que era ex-patrocinadora master do Corinthians, depois deu todo aquele imbróglio, né? E para fechar aqui da nossa parte, jogadores que estão afastados, vamos saber em que pé anda. O Corinthians, né, busca interessados em contratar o goleiro Matheus Donelli e o atacante Héctor Hernandes. Contudo, oficialmente dentro do Corinthians, eles não encontraram ainda destino para os dois jogadores. Quem falou sobre o assunto foi o Fabinho Soldado. Abre aspas. O Donelli é um atleta formado no clube, tem contrato longo e existiram algumas possibilidades. A gente estava analisando. Está treinando todos os dias, está se dedicando. Nós vamos analisar agora com muita tranquilidade, da mesma forma o Héctor. Existiram algumas possibilidades para esses dois atletas e agora com a grande maioria das janelas fechadas, mas existem algumas outras abertas. Vamos analisar com mais atenção para tomar a decisão, mas é importante dizer que são dois profissionais do Corinthians que trabalham e têm se dedicado muito, afirmou Fabinho. Resumindo, caso não sejam negociados, os dois permanecem no Corinthians ao menos até dezembro do ano que vem. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixa o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.